ou 7 vão sentir essa pressão de não ter o resultado, não, Edu? Exatamente, né? Porque aqui no Brasil só vale o campeão, né? A gente conhece bem como é que é o torcedor brasileiro, né? E você tem que ganhar, né? E times que os estrangeiros vieram são times que tem, se não ser campeão, tem que estar ali brigando pelo título até o fim, né? E o que preocupa bastante é exatamente isso, né? Acho que nada contra o treinador estrangeiro, eu acho muito saudável, eu acho esse intercâmbio muito interessante, né? De você ter novas ideias, você ter escolas diferentes trabalhando, né? A gente tem que tomar cuidado com o modismo, né? Só porque é estrangeiro eu vou trazer para cá, né? Então, acho que como no Brasil tudo é moda, né? E não quer dizer porque é estrangeiro é bom, e nem quer dizer que porque é brasileiro é ruim, né? Então, acho que esse equilíbrio, essa onda que a gente está, preocupa um pouquinho, né? E a gente procura tirar proveito disso, aprender com os melhores que estão aqui, para competir igual e retomar o nosso espaço, né? Acho que essa principalmente é a minha ideia. Pois é, interessante essa sua colocação, né, Edu, porque a gente viveu uma vitória histórica, eu diria, do Mirassol, mas ninguém vai escapar do resultado que é senhor da razão. E assistindo a partida, Edu, você não acha que o Grêmio, ele tenta ser propositor sem ter ainda o tempo necessário para poder ser propositor, sem ter ainda jogadores tão ajustados e tão alinhados à ideia, ao modelo que o Roger Machado gostaria de implementar e tentando fazer aquilo que você ainda não tem capacidade para fazer, você acaba correndo mais riscos e aí acaba perdendo. Quem sabe um Grêmio mais reativo tivesse te dado mais problema, Edu? Talvez, né? É muito difícil, né? O Roger, ele veio pro nosso jogo aqui com uma partida apenas, né? Talvez se ele tivesse jogado o Grenal, ele teria um banco de dados um pouco melhor, né? Ele veio de um jogo em casa contra o São Luís, onde, né, facilmente conseguiu o resultado, né? E talvez algumas certezas ou algumas dúvidas que teve, ele não conseguiu tirar, né? Então a gente sentia nisso, eu passei isso para os jogadores, né, que era um Roger que ainda estava estudando a equipe deles, a gente tinha que tirar proveito disso, né? O Grêmio, mesmo que você busque fazer uma reatividade, não é por enquanto o DNA deles, né? E não tinha tempo suficiente para o Roger agir em cima disso, né? A gente tirou proveito disso, estudamos bastante o Grêmio, né? E realmente o Roger teve aí praticamente 10 dias para trabalhar, uma semana. E é muito difícil contra uma equipe de um Mirassol que em casa é muito forte, é uma equipe que pressiona muito forte seu adversário no campo defensivo do adversário, né? E o Grêmio encontrou muitas dificuldades aqui para jogar. E é interessante, essa semana eu conversei com o Wagner Mancini, que, por incrível que pareça, foi demitido esse ano do Grêmio, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. E ele estava me dizendo que é impressionante, porque ele vinha estudando muito o time do Mirassol, desde que havia caído o Mirassol para enfrentar o Grêmio logo na primeira partida, e ele sabia da dificuldade e tinha colocado inclusive um membro da comissão técnica dele só para acompanhar o time do Mirassol. Veja como é que é diferente, você perde todo esse trabalho, nada contra o Roger, muito pelo contrário, também sou admirador do trabalho do Roger, mas você perde todo esse trabalho e o Mirassol não tem absolutamente nada a ver com isso, mas é uma irresponsabilidade das diretorias que andam por aí, não, o Edu? Assim, acho que assim, muito se colocou, né, e agora parece que está mudando isso, muito se colocou a culpa do insucesso do futebol brasileiro nas costas do treinador. Não que não tenha, né, do treinador brasileiro, não que não tenha culpa, todos nós temos a nossa parcela de culpa, né, em cima dos maus resultados do futebol brasileiro, né, mas pouco se falava disso, né, se o Mancini não era uma convicção, né, para que renovar com ele, né, e se renovou, por que tirar tão cedo, né, e sem dúvida isso atrapalhou bastante, porque o Mancini é da região aqui, né, ele é de Ribeirão, atua no Campeonato Paulista, ele é conhecedor do futebol do interior de São Paulo e com certeza, né, viria mais embasado, né? Então não, pelo amor de Deus, nenhuma crítica ao Roger, mas ao pouco tempo dele à frente o Grêmio, né, e por tá fora do eixo de São Paulo, principalmente do interior de São Paulo, isso criou muitas dificuldades para o Grêmio num jogo muito importante, né?
desde quando saiu o sorteio, a gente acompanhou, né, a imprensa gaúcha principalmente, já colocava um adversário, nós como um adversário muito difícil, já era sinalizado isso, né, e isso dificultou bastante o Grêmio e, claro, né, nós tomamos isso a nosso favor e conseguimos a classificação. Ô Edu, o futebol está caminhando para ser mais lógico a partir desse momento? Ele está caminhando para que o melhor possa vencer, não só o mais rico, mas aquele que trabalha melhor, aquele que seja mais competente, aquele que tenha mais cuidado para saber como traçar melhor o seu rumo? Eu torço que sim, né, Elia? Porque assim, o disparate financeiro é muito grande, né? Você pega clubes como Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, o orçamento deles é surreal, né? E isso é muito ruim. Mas você começa a mostrar equipes organizadas, equipes sem medo de jogar. O Mirassol é isso, né? Era muito mais fácil pra gente aqui esperar o Grêmio, ficar reativo e jogar por uma bola. Era muito mais fácil pra gente fazer isso. Era muito mais seguro, né? Mas a gente já vem de um trabalho que nós sufocamos o adversário, demos coragem aos atletas, deixamos o Grêmio longe do nosso gol, né? Então, e tivemos sucesso, né? Então a gente tem disso que é possível através de bons trabalhos, mas principalmente de estrutura e tempo, né? Porque se você não tem dinheiro e não tiver tempo, né, você vai ficar patinando, né, Eli? Então aqui é um clube que não tem dinheiro, mas tem uma estrutura fantástica, tem tempo, tem uma filosofia diferente e tem conseguido, pelo menos no Campeonato Paulista e agora na Copa do Brasil, competir com grandes forças, né? Foi assim com o Red Bull, foi assim com o Corinthians, embora nós perdemos, mas nós fizemos um grande jogo, foi assim com o Santos, hoje com o Grêmio, né? E isso reforça a nossa filosofia, isso é muito importante. Agora, Eduardo, você não vai ficar órfão do Mirassol a partir do momento em que você vá para o Juventude? Como é que está essa situação exatamente? A gente, né, conversa já há um bom tempo, né? A minha vinda pro Mirassol há 2 anos atrás, e eu fui para uma Série D, né? A minha ideia aqui era elevar essa equipe, eu já conhecia a estrutura, elevar essa equipe num patamar nacional. Durante 2 anos eu trabalhei bastante, né, estudei, né, tive tempo, né, nós implantamos uma filosofia, tudo isso que nós já acabamos de conversar, essa longevidade, mas tudo isso, além de elevar a equipe do Mirassol a um âmbito nacional, eu buscava também voltar a um patamar onde eu já estive, né, muito mais preparado, melhor como profissional, melhor como pessoa, né, e acho que chegou esse momento, né, acho que o Juventude me dá essa oportunidade de poder voltar à Série A. É um grande desafio, né, mas é um clube também que dá uma estrutura, que dá uma condição e a gente é competitivo, né, a gente quer algo mais, eu me sinto com condições muito boas, muito melhor do que foi no passado de voltar à Série A. É o meu momento e o Mirassol também sabia disso, né, que a gente elevava o Mirassol de patamar, mas eu também tinha os meus objetivos pessoais, né, de poder voltar à Série A, a elite do futebol brasileiro. E como é que está o seu organograma? Qual é a programação, Eduardo? Quando assim, teve o convite e foram o tratamento das duas diretorias, elas foram muito transparentes, né? Quando entraram em contato comigo, eu falei, quando o Juventude entrou em contato comigo, né, imediatamente eles entraram em contato com a direção do Mirassol, né, e eu coloquei que o jogo do Grêmio era um divisor de águas, né, e nada podia interferir ali. E é interessante, não, Eduardo, porque quando o profissional sente que ele está mais maduro, e eu tenho dito isso com muita frequência, o talento é de cada um, é divino, a entrega, o profissional, cada um tem a sua, mas a experiência ela só vem com o tempo. E é importante que você sinta que agora você chega de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mais preparado, mais maduro e mais seguro também, não, Edu? Sem dúvida, né? Eu com esses 2 anos, né, a gente teve aí várias conversas, né? Eu amadureci bastante algumas ideias que a gente tinha de colocar em prática, e às vezes você você trabalhando em alta pressão, às vezes você fica podado de colocar algumas ideias, né? Você fica podado de ousar um pouquinho porque você precisa do resultado imediato, né? Então a gente tirou muitas dúvidas que a gente tinha, muitas coisas que a gente queria implantar, e a gente vê hoje que é possível, que dá certo,
né? Então você vem com muito mais segurança, com muito mais maturidade de aplicar tudo isso, né? Mesmo que as cobranças vão ser muito mais fortes, né, do que eu tinha aqui em Mirassol. Mas também eu me sinto, né, muito mais preparado, equilibrado, para que a gente possa colocar essas ideias em prática. Sabemos que o campeonato do Juventude vai ser um campeonato difícil, né, você luta contra gigantes, mas como acabamos de falar, acreditar nesse trabalho, né, até o início da Série A, eu terei pelo menos aí uns 30 dias para trabalhar, né, e acredito muito nesse tempo, nesse trabalho, né, que a gente pode reajustar algumas peças lá em Caxias e treinar, ajustar o time para que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro aí. Só para terminar, Eduardo, entrevistei ao longo da semana o Antônio Carlos Zago, que é brasileiro, técnico do Bolívar, faz boa campanha lá, ótima, até eu diria, lá no time do Bolívar, lá na Bolívia, e ele disse, olha, nesse modismo todo do técnico estrangeiro, eu destaco só 2 treinadores. 2 estrangeiros, o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli. Eles acrescentaram ao futebol brasileiro, os outros não. Aí eu falei, mas e o Abel Ferreira? Ele falou, o Abel Ferreira é um treinador reativo. Eu falei, mas espera aí, ele é reativo contra o Chelsea. Ele falou, não, ele é reativo contra o Chelsea, ele é reativo contra o Mirassol, ele é reativo contra todos os adversários do Palmeiras. E esse tipo de treinador não acrescenta. O que é que você pensa disso, Eduardo? A gente eu não sou obrigado a concordar com o estilo dele, né? Eu mais ou menos penso, né, o futebol brasileiro, né, o futebol que eu cresci vendo, né, meu pai fez parte, o Nelsinho, ele fez parte do primeiro Meninos da Vila, né, onde você tinha o futebol moleque, o futebol jogado, o futebol sem receio, né, mas respeito o Abel até pelos títulos. Mas o Abel acrescenta em gestão, né? A gente vê os jogadores correndo por ele, né? Então eu vejo que, embora as ideias possam confrontar, sempre um treinador estrangeiro vai trazer algo de diferente, né? Você vê que os jogadores têm uma entrega, né? Ele consegue trazer esses jogadores para ele, que correrem para ele, jogadores que não têm uma função defensiva, ele faz defender, né? Então ele consegue entrar na mente desses atletas, e isso, né, é da gente também admirar, da gente aprender, né, para que a gente possa acrescentar. Como eu disse, esse intercâmbio ele é importante, e eu não preciso concordar com as ideias do Abel, do Sampaoli, né, mas eu tenho que aprender com elas, tenho que tirar proveito de tudo isso, né, e como você disse, o resultado ele é preponderante, né, se é reativo, se é propositivo, o Abel teve resultados excepcionais, né? E a gente tem que respeitar isso e tem que aprender como é que ele conseguiu isso. Agora, eu vou tentar colocar isso, buscar esses resultados da maneira que a gente entende de futebol. Acho que esse é o crescimento, né, que a gente tem que ter. Maravilha, basicamente é isso. Eu sempre digo que o resultado é senhor da razão e não adianta tentar lutar contra ele. Meu caro Eduardo Batista, foi um prazer tê-lo a bordo, bom final de semana, bons jogos aí, que você tenha muita luz, muita capacidade para poder gerir aí o time do Juventude neste longo trajeto que eu espero que seja longo, vitorioso e virtuoso para você. Boa sorte e muito obrigado, viu, Eduardo? Muito obrigado, Elia, mais uma vez aí, estou sempre à disposição. Um abraço.